Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Rangel Lima para mais um encontro, mais uma live para a gente bater um papo super legal hoje sobre liderança, quais são os benefícios e quais são os desafios em ser líder. E hoje eu vou trazer aqui para a gente conversar junto aqui com a gente, aí, com a nossa audiência, um amigo, né, uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar lá atrás, lá quando eu tinha o meu papel mais de consultor de empresas, fazer trabalho com empresas, e foi alguém assim que eu lembro com muito carinho que veio de uma posição bem inferior, bem baixa no trabalho, e que a gente conseguiu, né, tipo assim, desenvolver, conversando, estimulando, e que topou o desafio, se desenvolveu, hoje é um líder, uma referência lá na empresa que ele atua. Então, vou trazer o Tadeu, da Almédico, para vir aqui, eu vou apresentar ele, a gente vai conversar, então fique bem à vontade. Eu não estou passando hoje no Instagram essa live, porque a plataforma para fazer entrevista não permite dar eco, dar algum probleminha. Eu vou deixar aqui disponível, depois vou tentar ver um jeito de botar o link no Instagram também, para quem quiser assistir por lá depois, acesse o link, daí vê no YouTube, vê no Facebook. Combinado? Então, o chat hoje vai ser aqui pelo Facebook e pelo Instagram, aliás, Facebook e pelo YouTube. Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui um comentário que a gente vai ter o maior prazer em responder. Então, vou chamar o Tadeu aqui, vai ficar gravado também, para depois quem puder assistir depois a gravação, ficar bem à vontade. Então, tudo bem, Tadeu? Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, Regel. Aqui, vamos ver. Agora sim, tudo jóia. Beleza, muito Tudo bem. bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem. Então tá bom. Então aqui temos o Tadeu Dalmédico. Tadeu Dalmédico é de Frederico Westphalen, minha cidade natal, né? Cidade que eu Mesmo. adoro, do oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, né, Tadeu? É, o Alto Uruguai, Médio Alto Uruguai que chamam, né? Exatamente. Então eu gostaria que você apresentasse um pouquinho, que falasse um pouquinho de ti, que idade você tem, o que você está fazendo hoje, a empresa que você trabalha, e aí a gente vai conversando, vai tendo um papo. O tema de hoje vai ser sobre desafios e benefícios em ser um líder, tá bom? Correto? Tá bom? Meu nome é Tadeu Dalmédico, eu tenho 37 anos, né? Nasci e me criei aqui em Frederico Westphalen. Atualmente, desde quando eu comecei, né? Há 18 anos atrás, eu trabalho na Probon, né? Faz um bom tempinho já, né? A gente vem se dedicando a esse trabalho faz tempo, né? E acredito que a gente também está sempre buscando novas oportunidades dentro da Probon. Sempre foi assim, né? E eu me dediquei passei, me criei aqui, me formei desde o ensino médio, ensino fundamental, né? E basicamente é isso, né? Estou estruturado bem aqui hoje, graças a Deus também. Que bom, que bacana, né? Então, vamos começar a contar um pouquinho, né? Já que esse é o desafio, né, Tadeu? A gente está aqui com esse projeto que é ajudar profissionais a se tornarem líderes, né? No seu setor, na sua empresa, né? É para quem quer se tornar líder na sua empresa, é também para quem quer mudar de empresa, ou para quem talvez está aí fora do mercado de trabalho e quer se recolocar. Então, eu trouxe o Tadeu aqui também hoje um pouco para poder inspirar também, né? Assim como a gente tem assim histórias eu trouxe já o Flávio, pessoas do exterior, que tem uma carreira internacional. Hoje eu trouxe o Tadeu, que é alguém que eu conheci também lá atrás, que foi galgando posições, foi crescendo na carreira, mas justamente para mostrar que, né, Tadeu, todo mundo, a liderança é para todo mundo. Onde a gente falou da liderança, né, que autoliderança é fundamental.
Gravou, né? Não tá funcionando o fone. Ele não aceitou. Depois... Voltamos, tá me ouvindo aí, Tadeu? Agora estou te ouvindo sim. Pessoal, a gente pede desculpa aí, mas é que aqui em Chapecó tá caindo um temporal, né? Ontem tivemos aí um temporal bem feio aqui também no Xanxerê, enfim, Santa Catarina é um corredor de muita turbulência e hoje temporal, chuva, acho que a internet deu uma falhadinha, mas que bom que voltou, né? Aqui também tá trovejando bastante, tá bem carregado o tempo agora também. Vamos ver Tá se de bem. São Pedro nos ajuda a gente finalizar aí pelo menos a live, né? Tomara que sim. Então, eu estava falando que eu comecei minha carreira também em Frederico aí em 2003, comecei a atuar em Frederico, depois que me formei, voltei e comecei a trabalhar com consultoria empresarial. Então, na época, eu comecei a trabalhar na Estofados Frison e Probon, que é uma fábrica de tanto de colchões quanto de estofados, né, Tadeu? Isso, E foi correto. aí que eu conheci o Tadeu, né? O Tadeu naquela época. O que tu fazia naquela época, Tadeu? Eu trabalhava na linha de produção, né? Naquela época já, a gente era basicamente só a empresa de estofado, né? A empresa de colchão estava recém nascendo, engatinhando, né? Então a gente produzia cadeiras, estofados e eu trabalhava na linha de produção, montando braço, encosto, assento, né? Eram 3 linhas de produção, eu lembro na época, né? Eu comecei em 2004 a trabalhar na Probon, né? Eu lembro, abril de 2004. Né? Eu Então, não te contratei, acho que não, né? Ou não, não? não, 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 né? não chegamos a passar por esse processo, né? Mas eu lembro que eu fiz, depois que você começou a consultoria, eu lembro que eu fiz, a gente fez todo o trabalho né, de uma nova entrevista, eu lembro, nossa, foi muito bacana naquela época lá também, né? Legal, legal, bacana. E eu lembro, né, Tadeu, que aquela época lá, eu lembro que eu vi, assim, as pessoas trabalhando, né, e eu lembro de algumas pessoas, até da linha da produção, olhando agora, eu me lembro da linha da produção, e eu pensei assim, poxa vida, né, tem gente aqui há 8 anos na empresa, cara, todo dia fazendo a mesma coisa, grampeando colchão, grampeando madeira, e eu pensei, que Isso, coisa chata, todo dia a mesma coisa, né, e tu é, também fez isso, tu também começou isso, fazendo isso, a maioria das pessoas entravam nessa mesma função, é, né? sim, naquela época você não tinha muita opção, né? Então, a empresa também, hoje, ela está num porte muito grande, né? Comparando com aquele início lá. Então, nós tínhamos que trabalhar, mostrar o nosso trabalho operacional, né? Então, você tinha que se esforçar. E eu trouxe, eu acho, isso de família, né? Que vim para trabalhar e aí eu comecei a me destacar dentro da linha de produção. Eu acredito que foi um desses motivos, né, que eu fui aprendendo, tinha facilidade de aprender, de manusear grampeador, enfim, né? Então a gente foi se destacando nessa parte, né? Você vem de Santos Anjos, não é? Linha São Brás. São Brás, né? São É uma Brás. linha, é É uma interior, linha bem no interior. interior do Frederico É. Westphal. Então, o interior já Isso, é, né, no interior. E uma isso, linha é isso aí. mais interior ainda, né? Teus pais Isso, são bem. agricultores, né, Tadeu? Oi? Teus pais são agricultores? São Eram, né? agricultores. Eram e ainda são, né? Minha mãe é dona de casa, mas eles são agricultores, né? O pai tem o sítio Uhum. dele lá, tem as criação dele, tem as plantações dele, né? Então a Aham. nossa origem é bem humilde mesmo, né? De pessoas Uhum. trabalhadoras, enfim, né? Mas a gente veio da agricultura buscando uma melhor condição, né? Porque eu já tinha alguns dos meus primos que trabalhavam ali na empresa, né? Então, aí já abriu uma porta, né? Já abriu um caminho também, né? Para mim iniciar também, né? Ah, legal. E eu lembro, né? Eu sempre falo isso, né? Eu gosto de falar que ao longo dessa minha trajetória eu já identifiquei vários talentos, assim, né? De pessoas que eu identifiquei, o diamante bruto, né? Que Sim, tinham
um comportamento, valores, um brilho diferente, né? E são pessoas que eu gosto, eu sempre gostei de provocar, ó, vamos crescer, quer evoluir, quer, né, se destacar. E você foi uma dessas pessoas, né, Tadeu? Eu lembro que tu era um cara assim, muito engajado, muito comprometido, muito sério, né? E Sim, sempre perguntava, sempre que eu conversava contigo lá, você estava sempre participativo, sempre. Eu lembro que o Marcelo também, que era na época o gerente de produção lá, também falava muito bem de ti. Tu é primo do Marcelo? Não, não, né? hã? Tu não tem Sim, sim. parentesco? Tu é primo do Não, não, Marcelo? não. Não, 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 não né? tenho, não. Não, não Tá, tenho. tá, eu lembro. E, enfim, eu lembro que você era um cara esforçado, dedicado, né? Justamente eu estava falando, achando que cair a internet, né? Que eu via o pessoal fazendo lá, trabalhando, eu pensei, cara, como é que pode, né? E daí algumas pessoas diziam assim, cara, por que tu não vai estudar? Por que tu não vai, né? Eu lembro para vários que eu falei isso, por que tu não vai estudar, assim, né? Não vai, mas é difícil, trabalha o dia inteiro, tem que não sei o que lá, não sei o que lá, e bababá. E ok, eu entendo. E as pessoas ficavam naquela mesma e não evoluíam, né? E aí Sim, eu lembro que naquela época eu também comecei a dar aula no curso técnico no Canhelas, né, de não tenho elas. administração e tal, e outros cursos. E, poxa, era uma oportunidade que tu também veio de uma família humilde, né, não tinha condições muitas financeiras, né, o salário Sim, não era dos melhores, né, porque lá, na época era tudo meio, né, produção, é aquela coisa básica do salário mínimo e tal, né. sim. Eu acho que na época tu não tinha todo aquele potencial de fazer uma faculdade, né? E nem tinha tanto recurso como tem hoje as online, era muito Não, restrito, né? era Então era muito caro restrito. também na época, né? E eu lembro que eu falei que eu tive, Tadeu, olha só, tem um curso de administração, que eu sou professor, inclusive, lá, né? Que tu não vai fazer, né? Porque tu tem um potencial para poder crescer, virar um líder aqui dentro depois e tal, né? E aí eu lembro que você ficou interessado, eu acho que eu talvez indiquei, falei, ó, vai lá, se inscreve aqui, é gratuito e tal, 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 tal. E tu foi e começou a estudar, né? Comecemos, isso aí. Passei em administração, né? Aí a gente Uhum, fez, era um ano e meio de curso, né? Eu lembro muito uhum, bem porque acredito que ali foi um marco para mim porque mudou a minha maneira de pensar, né? uhum, Porque que nem você falou, tinha pessoas lá que estavam há 8 anos fazendo o mesmo trabalho, né? E eu estava na mesma, já fazia um ano e pouco, bom, fazia alguns anos, quase 2 anos, eu acho que eu estava também, né? Mas então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender como que funcionava a administração, né? Vários setores que existia dentro da administração e foi muito bacana que daí eu comecei a visualizar diferente, né? De começar a olhar, poxa, eu posso melhorar, mas eu vou ter que me esforçar, né? E foi através dos conhecimentos e os professores que tinham naquela época eram muito bons, né? Então, aprendi muito na parte contábil também, né? Depois eu fiz contábil também eu fiz depois, né? Depois que eu terminei a administração, eu fiz contábil. Então, ali que abriu as portas para mim, né? Para mim crescer dentro da empresa, né? Levou um tempo realmente, mas foi muito bacana. O conhecimento que eu trago de lá é muito bom, sabe? Né? E tem toda a dedicação também, né? Era uhum, um curso de, assim, que era bastante concorrido também na época, né, no Canhelas, né, uhum. muitas pessoas faziam, né, e até hoje tem ainda, né. Pessoas formadas que iam, né, fazer, porque E é um curso, ainda é um curso muito renomado, muita profundidade, bons professores, né? Os é, melhores contadores da cidade, administradores estavam lá, né? Bons é, profissionais. eu lembro que quando eu comecei lá, foi uma das primeiras salas de informática que eu lembro que foi conseguido, né, a gente até estudou numas delas, foi lá no Canhelas, né, que a gente tinha aula de informática, então para nós, para mim era tudo novo aquilo, né, era Uhum. muito bacana, né, porque você conheceu uma tecnologia que eu não fazia ideia, que a gente via que existia, né? E lá a gente tinha as aulas de informática, que é uma base, né, para você iniciar, eu acredito, né? Muito bacana, né? Deu um norte, para mim, deu um norte muito grande, né? Exatamente. E uma das coisas que eu sempre falo, né, Tadeu, porque para quem quer ser um líder, para quem quer ser promovido, quem quer crescer na carreira, tem que buscar o conhecimento. Não adianta, né? Conhecimento é aquela história liberta, né? O pessoal sempre fala, né? Conhecimento liberta, porque como que você vai ser um líder? Porque lá no curso, né, você vai ver a parte de gestão de pessoas, vai ver a parte de liderança, a parte de custos, a parte trabalhista, tu vai ver várias coisas até porque tu tá no nível, assim, né, de professores bons, de colegas bons, né, que aquilo vai te ajudando você a desenvolver habilidades também, né, que vão te fazer você entender e ter um outro olhar mais profissional também para o teu trabalho, né? Sim, correto.
É verdade, Rangel, isso te dá uma melhor visão de tudo, né? Ajuda muito, né? Você, até a maneira de você se comportar, né? De você ver as situações, né? Que muitas vezes o teu supervisor, né? O teu gerente que está ali, muitas vezes ele está te forçando, né? A você fazer o melhor do que você está te cobrando, para que ele vê um potencial em você que você muitas vezes não vê, né? Então, muitas Uhum. vezes, uma cobrança operacional, ela pode ser, muitas vezes, né? Eu, como supervisor, muitas vezes, a forma que eu tenho de muitas vezes, me expressar para o meu subordinado, enfim, o meu colega de trabalho que está ali, é cobrando ele, ó, vamos fazer o melhor trabalho, né? Que tal fazer isso, fazer aquilo, para mostrar para ele que ele tem capacidade de aprender, né? E que ele pode evoluir junto, né? Eu acho muito Uhum. bacana isso, né, Rangel? Acredito que é um ponto de partida, né? Eu lembro também depois de um período que daí você começou a fazer, que eu acho que foi você e o Marcelo que foram fazer aqui em Palmitos o curso que a gente até viu para vocês fazer, né? Que a gente também percebeu Isso, a necessidade de se desenvolver, porque a empresa estava crescendo e vocês já estavam muito bem, mas precisava trazer mais conhecimento, né? Hoje a gente isso. chama até mesmo tem um nome novo hoje que se dá para isso, que é. Deixa eu me lembrar agora, me fugiu aí do MBA que eu aprendi esses dias. Ai, meu Deus, me deu um branco agora. Mas é um nome corporativo, né? Que teoricamente é buscar qualificar os seus colaboradores, seus profissionais. E eu lembro que Sim, naquela época, né, o Leandro, que é o dono da empresa, era o cara que era o cabeça, né? Era o sim, diretor. E daí tinha eu que fazia o trabalho e faltava muitas lideranças para poder até desenvolver, melhorar processos. Aí, naquela época, a gente descobriu que em Palmitos, né, que tinha um curso de higiene da produção, né? Acho que era, né? Gestão da produção industrial. Isso, exatamente. E aí que a gente também, novamente, eu até conversei com o Leandro, vamos investir no Marcelo, no Tadeu, para eles fazerem um curso, vamos patrocinar para eles um curso, eles vão junto, vão de carro, né, vão lá e tal, vão trocando ideia e vão poder aplicar aqui. E aí a gente falou contigo e falou com o Marcelo, e vocês dois também toparam o curso, né? Foi 3 anos, bem dizer. 3 anos, né, de curso. E foi muito bacana, porque a Probon, na pessoa do Leandro, né, Rangel, você conhece bem, ele sempre, até hoje, ele coloca para nós, né, que ele quer isso, né, que a gente se posicione, que a gente busque curso, que a Probon, ela sempre foi aberta para novas lideranças. Isso eu acredito que é uma deficiência de todas as empresas, eu acredito hoje, né, de você ter lideranças capacitadas, né, até mesmo a gente, aí eu me coloco nessa situação também que você se capacitando, você vai abrindo mais oportunidades, né, dentro da empresa, né, porque você vai aprender, daqui a pouco você vai se comportar de uma maneira, você vai aprender alguma coisa diferente, e naquela época abriu muito, né, porque a gente se desafiou, né, era uma vez por semana, mas a gente tinha que trabalhar, cumprir nossas funções, né? E a gente tinha que se deslocar até Palmitos, e foi muito bacana, né? Foi muito bom, né? Porque aí sim, aí a gente já viu uma outra estrutura, né? A gente já começou a estudar bem a produção industrial mesmo, né? Como ela é, né? E eu hoje sou muito grato por isso, né? Porque é uma oportunidade assim que foi galgada e a Probom deu essa oportunidade para a gente, né? Qualquer empresa, acredito que daria também. Mas, enfim, a Probom nos ajudou muito nesse quesito, né, Rangel? Exatamente. E tu poderia ter dito assim, não, Rangel, não vai dar, eu tô cansado, tem minha mulher, tem não sei o que lá, é longe, mas não, tu disse sim, não, vamos embora, eu tô afim, tô disposto, eu tô de cara, prontamente aceitou o desafio, né? E É. aí o Leandro aprovou E aí, então eu digo, a gente tem que pagar o preço também, né, Tadeu? com certeza, eu acho que tudo você tem que pagar um preço, né? Não existe assim você subir rápido, né? Degrau por degrau, né? Então você vai ter que manter uma disciplina, né? Algumas coisas você vai ter que deixar de lado, né? Você vai ter que se comprometer mais, né? Vai ter que estudar mais. Várias situações que você no dia a dia, né? Muitas vezes você vai estar lá trabalhando e vai estar pensando, mas hoje eu tenho prova, né? Ou estou atrasado para o trabalho, né? E você vai ter que ter jogo de cintura para absorver tudo isso, né, mais do que o dia a dia, e conciliar. E consegue, Angel, né? Eu sou exemplo disso, né? Porque a gente, que nem você falou, você conhece bem a minha história, né? Então, eu sempre busquei desafio, né? Sempre estou pronto para o desafio, aquele frio na barriga dá,
mas eu sempre busco, né, sempre me esforço, então acho que o esforço, né, a dedicação, o comprometimento, e você não pode desistir, né, eu acredito que dificuldade você vai ter sempre, em qualquer lugar que você for, né, e desistir, às vezes vai ter conversas difíceis, né, e vai ter momentos difíceis, você conciliar estudo, família, trabalho, né, se torna muitas vezes difícil, e a primeira situação você, não é para mim, né, se você olhar a minha condição que eu tinha, era muito simples dizer não, tá bom aqui, né, eu tô estável, tá tranquilo, né, vamos dizer, se estou ganhando isso, para mim já tá bom, enfim, né, a possibilidade de você dizer não é muito grande, né. Exatamente, exatamente. E falando um pouquinho assim, qual que foram os teus principais desafios, assim, que tu... porque assim, claro que eu lembro que naquela época tu era um pouco tímido, né? Tu era É, aquele jeitão mais acanhado. Tu não ia dizer assim, Leandro, quero fazer um curso, paga para mim. Não, naquele momento eu acabei não, vendo e tentando intermediar isso, né? Mas sim, hoje também, as pessoas hoje, né? Eu vejo muitos profissionais hoje que estão mais desinibidos, né? é, Hoje tem uma geração mais jovem que é muito mais de falar, de expressar, né? E eu vejo hoje tem muita oportunidade de trabalho, aí deve ter um monte também, necessidade de ter mais líderes, pessoas para crescer, mesmo, evoluir, mas falta um pouco da atitude das pessoas assim, olha, eu quero ser líder, eu quero participar, eu quero agregar. Às vezes falta até uma coisa anterior, não é só falar, muita gente quer ser líder, mas não tem o comportamento, não tem o comprometimento, não tem aquela vontade de querer realmente dar o seu melhor, né? E você, pelo contrário, você tinha aquela vontade, tinha aquele comprometimento, faltava um pouco aquela coisa do eu quero ser líder, né? Mas eu sentia que você correto. queria, né? E a gente É, viabilizou. Falando um pouco nisso, o que tu vê, assim, quais foram os teus desafios que, para quem está talvez começando, assim, ou pensando em ser líder, pensando em crescer, quais desafios que tu teve que vencer, superar? Como é que foi isso? Conta para nós um pouquinho é. aí. Um desafio, assim, que eu vejo era, nem você falou, eu era bastante tímido, né, Angel? Então, e um líder, ele não pode ser tímido, né? Ele tem que conversar, ele tem que dar feedback, né? Então, eu tinha umas outras características, né, próprias de comportamento, né, vamos dizer assim, de não ser merecedor. Hoje, né, eu me coloco ainda em algumas situações, né, que eu acho que a maioria das pessoas, muitas vezes, eu não vou ser líder porque eu não sou merecedor, ou porque eu sou tímido, né, porque muitos dizem que a liderança, a pessoa nasce como líder, né, meu exemplo, não, né, eu ainda estou sendo moldado e eu fui moldado, né, aos pouquinhos, com os desafios do dia a dia. Acredito que o maior desafio foi esse, né, de você se colocar e dizer, não, vou para frente, né, mas com aquele medo, né, com aquele frio na barriga, não vai dar certo, não vai dar certo, né, com aquela insegurança, eu tinha muita insegurança, né, de assumir responsabilidade, e eu era muito responsável, mas eu tinha muita insegurança de assumir essa responsabilidade. Então, levou um tempo, né, para mim conseguir sair do casulo, vamos dizer assim, para mim dizer, não, peraí, é para mim, né, e o medo de desafio mesmo, né, medo, insegurança, né, aquele receio de não dar certo, né, de errar, até da empresa te mandar embora, né, enfim, de você sair da zona de conforto, porque você tem que sair, né, Uhum. então o medo gera muito forte, muita insegurança, né, de você muitas vezes dizer, não, aquilo ali não é para mim, né, eu vejo que, assim, era um desafio muito forte da minha parte, né, porque eu sempre trabalhei no operacional, e dentro do operacional eu fui galgando alguns degraus, né, eu era operador de máquina pneumática, aí depois passei para bordadeira, né, a gente ajudou a instalar a primeira máquina, depois veio uma máquina muito mais tecnológica, né, que exigiu mais da gente também, então eu estava sempre ali, mas eu não, vamos dizer assim, eu não dava um passo fora, né? E eu acredito que era a insegurança, né? Eu acho que muitos líderes que estão ali para nascer a insegurança de não dar certo, de muitas vezes a insegurança da empresa não dar suporte, e na minha experiência é bem ao contrário, a empresa vai te dar todo o suporte, né? A maioria das empresas, porque se a empresa te deu o cargo, ela está dizendo que você é um cara de confiança, uma pessoa de confiança, e ela está investindo em você. E ela vai investir, ela vai te dar o suporte, né? Basta você querer e estar tá disposto, né? Mas acredito que o maior desafio mesmo, meu mesmo, foi a insegurança, o medo, né? A princípio seria isso, sabe? Que legal.
É o que a gente fala do mindset, mentalidade, né? Eu até tenho um programa que eu trabalho online, e sempre trabalho isso, né? Que às vezes a primeira barreira que a gente tem que vencer é a barreira que está dentro de nós mesmos, né? A nossa própria capacidade de confiar na gente, né? Isso. E tu era um jovem, né? Tu tinha na época, sei lá, que idade tu tinha? 19? 19, né? Eu conheço gente, por exemplo, hoje eu tenho clientes que eu atendo que são gerentes já há 10 anos de atendimento, uma área assim, e tem medo de assumir uma liderança maior de uma unidade porque tem cobrança, tem pressão, tem responsabilidade, às vezes a pessoa fica com receio de dar conta, de não conseguir ser capaz, né? Então, Isso. muitas não evoluem, né? Então, eu lembro que eu mesmo, quando foi uma segunda empresa que eu comecei a trabalhar com consultoria, foi a Probon, era na Ramos e Copini, Probon, depois a de Fremel, e depois vieram outros. Mas eu lembro que até mesmo lidar com o Leandro, que era um cara durão, um cara firmão, né? Eu Sim, também apanhei bastante sempre que eu vi aquele lado meio ingênuo de querer ser só psicólogo, tudo lindo, maravilhoso. O mercado corporativo é bem diferente, né? Então, várias sim, vezes eu tinha que me posicionar, saber como falar com o Leandro. Ele é um cara que não era muito assim de poucas palavras, tinha que sair. Eu lembro que o Leandro sempre fala do Leandro que ele pedia assim: ó, faz lá uma jangadinha. Mas ele queria que tu viesse com uma canoa, negócio assim, sim, ultra. Ele testava as pessoas e tu tinha que entregar muito acima do que ele pedia, né? Senão ele já isso. perdia a confiança e tu não ia, né? É, E é isso, é, então, é, assim, até e hoje, né? até hoje, né? Até hoje a gente tem né? Porque, falando assim do Leandro, ele é muito inteligente, ele consegue captar muito de longe, né? Então, Uhum, você tem que estar preparado, e eu acredito que essa preparação, muitas vezes, a gente não vai ter, uhum, né? Muitas vezes você vai, vou dar um exemplo, já aconteceu comigo, né? De você, nossa, se preparar em falar, em mostrar um determinado trabalho, enfim, uma planilha, né? Você chegar lá na hora, nossa, né? E ele pediu o dobro, né? Você se preparou, mas ele quer dizer o quê? Quero dizer que a gente nunca vai estar preparado 100%, né? Ainda mais um líder que está iniciando, né? Não vai estar preparado, porque você vai encontrar algumas dificuldades, algumas barreiras. Você tem que estar motivado e com a certeza de que vai ter alguns empecilhos, alguns tropeços, mas você pode superar todos eles, né? Basta ter confiança, né? E aprender com esses erros, né? Porque a gente aprende, né? Eu tinha uma dificuldade, ainda tenho hoje, muitas vezes de postura, né? De posicionamento, nem seria postura, mas posicionamento, né? De você se posicionar diante de algumas situações, dizer, não, eu posso fazer assim, né? Ir até o encontro, quando né, você tem alguma dificuldade e você não consegue resolver, muitas vezes o muito imediatismo também não é bom, né, uhum. direto na direção, né, que você também tem que tentar buscar uma solução. Mas quando você vê que passou muito, né, você tem que ir até e dizer, ó, tá acontecendo isso, e resolver da melhor maneira possível, né? Exatamente. Mas é isso aí. A primeira barreira que eu vejo é trabalhar a nossa mentalidade. A gente venceu o medo, a insegurança, e na vida a gente vai ter. Tem até um Tristão de Ataíde, né, um filósofo cristão, que ele fala que o maior inimigo do ser humano é o medo, né? Então, quando a gente vence o medo, é o medo que nos limita a gente crescer, né? Então, a gente se coloca muitas barreiras, muitos limites, e muitas pessoas, infelizmente, não crescem ou evoluem, ficam às vezes 8 anos, 10 anos na mesma função, não evoluem por causa do medo de arriscar, ou porque não querem crescer mesmo, né? Estão acomodados na função, né? Eu vou falar um Também. pouquinho dos benefícios agora, então, assim, quais são os benefícios de ser líder, né? O que mudou na tua vida depois que tu galgou crescimento, se tornou líder, supervisor e tal? O que mudou na tua vida? Como é ser um líder hoje em dia, então, Tadeu? O que mudou na tua vida, né? Na tua qualidade de Ah, vida, nas coisas? sim. A qualidade de vida hoje, né, eu tenho a Probon, assim, tem uma grande confiança na minha pessoa, né, então, eu tenho a oportunidade de morar aqui dentro do pátio da Probon, né, então, você Lá na como casa do conhece, né, chefe, que era, né? a casa do chefe, né, então eu sou muito grato por isso, porque o Leandro sempre fala que ele tem muita confiança em mim, né, então eu acho que um dos ganhos, que eu acho que é o principal, é conhecimento, né, que a gente vai, todo dia você vai aprender alguma coisa nova, né, todo dia você vai ter um desafio, seja ele operacional, seja ele de pessoas, né, principalmente quando a gente lida com pessoas, todo dia você vai ter uma pessoa que vai estar bem-humorada, no outro dia não vai estar, e mesmo a gente, né, muitas vezes você também, e aí você começa a se conhecer melhor, né, você vai começar a pensar melhor, né, vai começar a sair do operacional para um estratégico, um plano mais tático, né, então, conhecimento,
né, novas habilidades, né, a questão financeira também, ela é muito valorizada, né, mas eu também vejo, assim, que para mim, nossa, é muito bom, né, então, o conhecimento, eu sou sempre assim, eu gosto muito de conhecer, de aprender, né, eu tenho uma certa limitação, mas eu gosto muito de aprender, né, você está sempre aprendendo na liderança, você está sempre, se você estiver disposto, vai sempre aparecer, né, eu passei por vários setores, né, quase todos da empresa, basicamente, né, como líder no operacional, né, então, nos estofados, depois a gente foi para bordadeira, colchões, então, eu conheço todo o processo de produção, então, esse conhecimento vai estar sempre comigo, né, então, eu acho que os benefícios da liderança é esse conhecimento, autoconhecimento, você se conhecer, você aprender com os seus erros, né? E você enfrentar as dificuldades, né? Eu acredito que é muito bacana, eu acho muito bacana isso, sabe? Como é que teus amigos, sua família te vê hoje, né? É, é muito bacana também, né? Porque a gente, graças a Deus, a gente tem uma estrutura bem diferente da realidade, né? Do que eu me projetava lá em 2004, né? Não fazia ideia, né? Do que a gente teria e do que os amigos, como eles veem a gente, né? Tadeu trabalha na Probon, Tadeu é supervisor, Tadeu faz isso, Tadeu faz aquilo, né? Tu tá há 18 anos lá, é tempo, né? Mas é uma história. Hoje é muito difícil você encontrar pessoas assim também, né? E o que eu vejo, assim, que as pessoas dizem, mas não é muito repetido, né? Para mim, não, porque eu tô num setor dali um pouquinho, tô em outro, eu vou em outro, né? E assim tá E as sempre pessoas mudam, mudando, né? né? Tô sempre mudando, né? Então, é bom também, né? Muito bom isso, né? Porque a empresa, ela tende sempre a crescer, né? Você vai aparecendo as oportunidades, né? Uhum. É isso aí, com certeza. E é um processo, né? A gente vê que tu dominava muito a parte técnica e até hoje tu tem que conhecer, porque tu acaba liderando outras pessoas, outras Sim, equipes, né? E a sim, gente fala, a gente fala das soft skills, que são quando a gente está no operacional, a gente basicamente domina a parte técnica, tu tem que conhecer muito bem das coisas, fazer muito bem a costura, saber fazer lá a máquina bordadeira, fazer a espuma, fazer as coisas. Mas quando tu sobe para o nível de liderança, você tem que entender mais guardar pessoas, se comunicar, se posicionar, né, desenvolver as pessoas, identificar talentos. E aí é um processo que vai evoluindo cada vez mais, né? E não isso. para nunca. É isso mesmo, é basicamente isso. E os desafios estão sempre aqui, né? Na nossa frente, né? Uhum. É isso aí. Conhece aí a Sidney de Souza? Conhece? Conheço, conheço. Quem que é? Ele é meu cunhado. Ah, cunhado, aí botou aqui, ó, Deus abençoe cada vez mais você e a empresa que você trabalha. Bacana, né? Aham, Legal. é o Sidney. Aí nos Ele ass... mora aí em Santa Catarina, ele é daqui, ah, mas ele mora aí. que bacana, que legal, que Ele mora bacana. aí. Então é isso, né, Tadeu? A gente sabe que liderança, por isso que eu gosto muito de liderança, porque é muito bom ver as pessoas crescendo, as pessoas evoluindo, né? E porque quando você é líder de si mesmo, você começa a crescer e liderar, a vida muda, você ajuda outras pessoas, condição de vida, recursos, a gente se sente mais autoconfiante, abre-se um mundo de possibilidades, né? E que Ah, é muito legal, muito bacana, né? isso. E te perguntar para nós ir finalizando aí, o que que tu percebe assim, qual que foi a minha contribuição na tua trajetória profissional para te se tornar um líder assim, como que eu te ajudei você dar esse pulo do operacional para um cargo de liderança? Rangel, foi muito importante, porque naquela época, né, eu não tinha nenhum conhecimento, né, eu tinha recém me formado do ensino médio, né, trabalhava no interior, com meus pais, né, e vim na indústria procurar uma oportunidade, né. Então, assim, quando você chegou lá na empresa, eu não sei se eu entendia, mas eu via como uma oportunidade. Todas as tarefas que você dava, todas as conversas que a gente teve, né, todos os diálogos, né, todas as entrevistas que a gente fez, eu lembro que você fez uma seleção de novo, fez uma entrevista, né, e você sempre me motivou, você sempre me mostrou que eu podia ir mais além, né, e você sempre estava disposto a chegar e como a gente tinha esse medo de chegar no Leandro, ou até mesmo nem tinha conhecimento, né, de chegar e pedir, eu quero fazer um curso, ou tinha esse curso, né, que nem no Canhelos, o técnico, que foi onde tudo começou, então você foi essa pessoa incrível que colocou para mim, né, Angel,
a oportunidade de melhorar de vida, a minha condição de vida, mesmo que naquela época lá eu não entendesse, né? Não tinha essa visão que eu poderia ser líder, né? Que eu poderia trabalhar como liderança, que eu poderia... Agora eu posso sonhar e me dedicar e ir mais para frente, né? Então, a sua contribuição como profissional ali, foi muito importante, né? Eu acredito que as pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar com você, de te conhecer como você não tem como você não crescer, de você mudar de vida, sabe? Né? Porque o teu conhecimento, ele é muito amplo e eu garanto que quem tiver a oportunidade, né, vai se dar muito bem, vai ter muito sucesso, né? Porque eu sou um exemplo disso, né? Lá no início, quando a gente começou, quando você começou na empresa, eu não tinha visão de ser supervisor, muito menos de estudar. E você chegou lá e deu uma cutucadinha, né? Ó, Tadeu, tem isso, você pode fazer, né? Vamos lá, o que você acha, né? E aí as coisas começaram a acontecer, sabe? Eu sou muito grato, né, Rangel? Você me chamou recém de amigo, né? E a gente vai levar isso para sempre, né? Além de ser profissional, a gente se tornou um amigo e eu acho que isso que é o bacana da vida da gente, né? As pessoas que muitas vezes vão te dar um empurrão e elas vão ficar sempre te monitorando, sempre te ajudando, né? Sempre dando uma palavra de apoio, e é muito bacana. Isso eu vejo muito em você, né? Que você se dedica muito às pessoas, né? Você se dedica muito a ensinar, a entregar o teu conhecimento para as pessoas, né? E eu acho que isso muitos profissionais não têm essa capacidade que você tem de entregar, né? De se dedicar, né? De dizer, vamos lá, vamos fazer por aqui, né? Então, foi muito importante e está sendo, né? Para mim, a oportunidade de estar aqui hoje falando com você, com as pessoas que estão aí, nossa, é muito, muito gratificante para mim. Muito feliz mesmo. Que bom, obrigado. Fico muito feliz também. E espero que você também use. Eu acho que tudo é uma questão de modelo, né? A gente tem que ser autêntico, que assim como eu também tive essa capacidade de olhar para ti, identificar esse talento, né? Que tu também tenha esse mesmo olhar para as pessoas que tu trabalha, hoje tu lidera, né? Porque liderança é isso, né? Eu sempre digo que liderança é uma missão. E hoje tu tá nessa condição de poder também olhar para as pessoas, identificar os talentos, provocar as pessoas, né? Para que elas possam também mudar de vida, né? Sim, Que muitas pessoas não acreditam nelas mesmas, né? E quando a gente acredita nas pessoas, a pessoa, poxa, ele vê algo diferente em mim, né? Então aquilo também dá com acelera, certeza. liga uma faísquinha ali, e aquilo começa a evoluir, começa a acontecer, né? É verdade. Isso é verdade mesmo. E que recado tu deixa aí pro pessoal aí que tá. Tem mais que botou aqui, ó, Ivanilda Hassi, né? Parabéns, Tadeu, você merece, que bom, né? Tá uma pessoa boa. Dá uma mensagem pro pessoal que tá te assistindo e vai assistir depois, né? Qual que é o recado que daria sempre aquela pessoa que tá ali, ou anos, né? Talvez ali na mesma função, ou com medo de evoluir, ou talvez que não tá buscando conhecimento, que tá travado, que acha que liderança não é para ele. Que recado dá para essas pessoas aí que talvez estão numa situação que querem mudar de vida, querem crescer, querem prosperar, querem ajudar outras pessoas também? É, olhar a oportunidade, né? Que ela muitas vezes ela vem num pequeno detalhe, né? Muitas vezes tá ali, né, e você tá com medo, né, a primeira coisa seria se posicionar mesmo, né, chegar pro teu encarregado, chegar pro teu supervisor, né, chegar pro seu gerente, enfim, né, ou uma pessoa mais de confiança que tem acesso até a, ao diretor, enfim, né, dizer, eu quero eu quero uma opção, eu quero trabalhar, eu já trabalho a isso, faço isso, né, então, eu como líder, né, muitas vezes, a gente sente falta, né, das pessoas também se colocarem à disposição, né? Cabe a nós, claro, ajudar essas pessoas, colocar a fagulhinha, né? E muitas vezes a gente coloca, né? No dia a dia ali, né? E a pessoa que nem fica com medo, fica com receio, eu digo que não pode, né? O medo vai sempre existir. E muitas vezes, em muitas situações, né? Eu não estou preparado muitas vezes para algumas situações, a gente nunca sabe, né? Então, várias situações. Mas não é para ter medo, né? É para se dedicar, né? A estudar, buscar conhecimento, né? Aproveitar o Rangel que está aqui, né? Tem muito conhecimento, hoje a gente tem muita informação nas redes sociais, enfim, tem muita tecnologia, mas muitas vezes muita tecnologia, muita informação, isso não te agrega muito, né? Então, às vezes, tem que buscar um recurso mais próximo, né, uma coisa mais palpável, né, que te dê um resultado, muitas vezes, a longo prazo. Eu acho que uma das possibilidades que você tem que entender
que o resultado muitas vezes vem a longo prazo, né? Você vai dar um passo, né? E tá ali, e não pode desistir, né? Tem que lutar sempre, sabe? Não pode baixar a cabeça, né? Pode até, algumas vezes, né, dar uns deslizes, mas vai acontecer e não pode desistir. Eu acho que a persistência, né, ela traz muitos resultados a longo prazo, né? O resultado a médio e curto prazo, muitas vezes, ele vai te satisfazer, mas não por completo, né? Então, tudo vem a longo prazo, tudo vem com o seu tempo, né? E acreditar. Tem que acreditar em você, acreditar que você é capaz, mesmo que você não tenha apoio, mesmo que você não tenha apoio de alguém, né, ou de alguém que você espere, ou das pessoas que estão em volta de você, e você tem que, né, acreditar, tem que acreditar sempre, e sempre vai dar certo. Show, Tadeu, muito bom, que bacana, é isso aí, né? Como diz o Henry Ford, no mundo tem mais pessoas que desistem do que fracassam, né? Então não dá para desistir, tem que confiar e seguir em frente, né? Isso Não, daí. bacana. Cara, foi muito legal estar contigo e bater um papo, sempre é bom aí, né? Esse dia falei com o Flávio Ramos também, como é bacana de fazer algo que eu falava com ele também, né? Ele tá lá em Cachoeirinha agora, então é bom falar com pessoas que a gente, né, faz parte da história e conversou, e Sim. amigos que a gente vai fazendo, né? E ver que estão cada vez bem e crescendo. A hora que eu for para Frederico, dia de semana, e der um tempo aí, eu quero ver se dão uma passada aí para dar um oi para a galera também, pro Marcelo, pro Lian, todo mundo aí que nunca mais Sim. voltei na empresa aí, né? Será muito bem-vindo, né? Então tá legal. E deixar Muito aqui o bacana. convite para o pessoal também que está assistindo a gente para se inscrever ali eu deixei aqui no Facebook também, tá na rede social ali. Semana que vem a gente vai começar aí a Jornada para a Liderança, que é um evento 100% online, gratuito, onde eu vou trazer 3 aulas bem exclusivas aí para falar um pouquinho do seu mercado, né? O que a pessoa pode fazer para poder ser promovida a líder, crescer, trazer algumas oportunidades, alguns dados, algumas informações, né? Para que quem quer também participar, poder se inspirar, né? E se motivar e poder crescer e chegar numa condição de liderança, porque ser líder é muito bom, né? É uma grande responsabilidade, mas também os benefícios são muito bons, porque eu acredito assim que a gente merece, né, Tadeu? A gente tem que ter essa crença de merecimento, né? Porque que nem quando a gente fala em dinheiro, né? Ganhar dinheiro é muito bom porque você pode ajudar muito mais pessoas, né? E se você não ajuda, se não tem nada, você não consegue ajudar ninguém, né? Então tu tem que. Correto. Acho que uma coisa que eu anotei esse dia que liderança tem a ver com inspiração, né? A gente tem que ser líder para poder inspirar outras pessoas também, né? Eu acho que isso é a coisa mais valiosa que tem. Se tu puder fazer diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena, né? O teu trabalho, Já o nosso valeu a pena. esforço, né? Verdade. É muito gratificante, né? Você conseguir ajudar as pessoas e ajudar a família depois você consegue expandindo isso, né? Isso é muito, muito gratificante mesmo. E É a isso aí. liderança traz isso, né? A liderança, ela te traz isso, traz muito, e muito mais além disso, né? É verdade. Então tá, pessoal. Brigadão pela companhia, brigadão aí por estar nos assistindo, Tadeu. Um abraço, eu vou finalizar aqui, mas já te chamo para nos dar um oi aí para a gente falar aí nos bastidores, dar um oi aí também, finalizar nosso encontro também aí, tá? Para o Ok. pessoal que está aí, obrigado por nos assistir, espero que você tenha aí aprendido bastante, ou se inspirado com a história do Tadeu também aí, e para quem quiser depois pode chamar o Tadeu lá na Probon, conversar com ele também na rede social, que a gente vai ter o maior prazer de ajudar o pessoal também aí, né, trocar uma ideia, Com certeza. conhecer e tudo mais. Quiser trabalhar também com o Tadeu aí, vai em Frederico na Probon aí também, que sempre tem vaga, Tem, né, Tadeu? tem vaga. Estamos precisando de vaga. Tem sempre vaga aqui É, na Probom. então, que quem tiver aí talento, vontade, tem vontade de trabalhar, tem aí oportunidade também no mercado, né? Temos sim. Então tá bom, pessoal. Obrigadão, abraço, fique bem. E amanhã nós temos. Amanhã não vai ter live, porque amanhã eu tenho aula para dar. À noite não vou conseguir acompanhar, mas sexta-feira vamos ter mais uma live. E sábado também, mas eu aviso e a gente vai conversando, tá bom? Obrigadão, obrigado, Tadeu, mais uma vez. A gente se vê então. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui.